Olá a todos, a todas, amigos, amigas, irmãos, cunhados, sobrinhas, todos aqueles que nos acompanham no nosso canal no YouTube, em especial aqueles que gostam de acompanhar sobre maçonaria. Em nosso último vídeo nós falamos de quem era o pai da maçonaria. Hoje falaremos sobre a maçonaria e a democracia. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir a todos aqueles que nos acompanham, independente de ser maçom ou não, que se não fizeram ainda sua inscrição no nosso canal, que nos ajudem fazendo sua inscrição, deixando ali um like, fazendo um comentário, dando uma sugestão. Ficaria muito agradecido. Bom, a maçonaria ela tem como princípio a defesa dos valores como a liberdade, a igualdade e fraternidade. E esse princípio é o maior pilar do sistema democrático dentro da maçonaria. No entanto, a democracia e a maçonaria versus democracia, torna-se um pouco complexa, tendo em vista que em alguns pontos elas são de convergência, tem divergências, ou seja, essas divergências têm a ver com o princípio da liberdade, igualdade e fraternidade que a maçonaria tem como princípio, e a democracia dentro da sociedade. Tá? Esses fatores são associados como promoções da democracia. No entanto, enfrenta críticas, teorias conspiratórias, etc. Né? A história ela tem apontado como um fator de que a maçonaria é um pouco silenciosa, pelo fato de que a maçonaria não tem influenciado na sociedade democrática tal assunto. No entanto, também demonstra fatos em que maçons se engajam em movimentos cívicos, em movimentos sociais e políticos em defesa da democracia, da justiça social, da ética na vida pública, se opondo à tirania e em defesa da liberdade como um valor inegociável. O que se vê é que, de modo muito acanhado, existem debates, certo, sobre a influência da maçonaria na política. E se ela promove a meritocracia dentro de suas próprias estruturas. Também por questão de transparência. Se ela se fala sobre questões de atividades maçônicas e até na divulgação de informações sobre seus membros em cargos públicos. Em outras palavras, a maçonaria, com seus ideais de liberdade e igualdade, pode ser vista como uma força. Ela tem que ser vista e pode ser vista como uma força potencializadora da democracia. Mas a sua natureza é discreta. E a existência de teorias conspiratórias a seu respeito vem a gerar controvérsias e até desconfianças. A igualdade, a liberdade e a democracia deve ser visto como um dos ensinamentos aos membros da maçonaria, como um dever de aperfeiçoamento moral, demonstrando que todos os seres humanos são iguais e que todos devem ser tratados com igualdade, liberdade, respeito em relação às suas próprias ideias. De sorte que a demonstração de que todos os seres humanos devem ser tratados com essa igualdade, com esse respeito em relação às suas próprias ideias, também inclui limitações. Limitações sobre políticas e crenças religiosas. Nunca podemos esquecer a conhecida frase do filósofo iluminista e maçom que foi Voltaire, quando ele, resumidamente, vou resumir aqui em frase do seu pensamento, abre aspas. Voltaire dizia assim, eu discordo
do que você diz, mas tentarei, defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Também não podemos esquecer a valorosa contribuição da maçonaria na Declaração dos Direitos Universal dos Direitos do Homem, em 1948, e que é no seu mais famoso artigo, que diz, abre aspas, todas as pessoas, mulheres e homens, nascem livres e iguais em dignidades e direitos, fecha aspas. Bom, os direitos do homem, ou direitos humanos, pertencem não apenas a um grupo, mas pertencem a todos de maneira igualitária, sem qualquer distinção de raça, cor, sexo, idioma, religião, condição social. Tendo em vista que os princípios igualitários são direitos que têm como objetivo garantir a dignidade das pessoas de forma inalienável, que não podem ser restringidos ou retirados, mas sim garantidos. Nesse sentido, todos e todas devem ter acesso aos mesmos direitos, como o direito à educação, saúde e à livre expressão, dentre outros. E que, sem essas garantias, o Estado não pode ser aclamado como democrático, posto que a liberdade tem como excelência um regime que corre ao lado da igualdade e do direito de pensar, que não pode ser retirado das pessoas. Esse direito ele é universal e já tem seus fundamentos há séculos. No entanto, o que se vê hoje é que grande parte dos homens e de governantes ainda atrelam os seus pensamentos e as suas ações às trevas da Idade Média, em sentido contrário à liberdade e à democracia. Como podemos observar em vários países do mundo, e que também observamos essa teoria aí, ela também acontece em nosso país. Se perdermos a liberdade de expressão, o homem se torna um fantoche submisso ao sistema do governo e a de todos que aderem a este pensamento antidemocrático. Em nosso país, o princípio da igualdade, liberdade e fraternidade deve ser adotado pela maçonaria, que deve ser considerado como uma ideia, não como uma obrigação. Haja vista que este conceito está fundamentado em nossa própria Constituição Federal, lá no seu artigo 5º, em que diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito da vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. O maçom, sim, ele contribuiu em nosso Brasil, em nosso país, na adoção desses princípios, em especial para se viver sob uma Constituição conservadora dos direitos e garantias fundamentais do homem, elementos essenciais para qualificar um Estado como democrático. Isto porque, em sendo a maçonaria uma associação de homens livres, considera que a democracia não é um meio, mas um fim em si, e a de viver na prática cotidiana. As lojas de estados, de todos os estados do Brasil, vinculados ao Grande Oriente do Brasil e e as grandes lojas, ela tem como estrutura básica
os princípios democráticos. Tanto que tem um sistema de votação que é um ato mais importante e transcendentais da maçonaria, em que vem a expressar a vontade soberana de seus membros, dada a conhecer livremente em todas as ocasiões, através do sufrágio. Observamos que a verdadeira democracia só pode ser alcançada com o exercício e a prática desses ensinamentos, posto que nunca haverá igualdade se não houver uma igualdade no que diz respeito à distribuição de informações, para que haja a educação ao povo sobre esse tema. Reprisa-se o real detentor da soberania, repito, como exaustão, deve caber ao exercício da cidadania, o que vem a garantir e efetivar o regime democrático previsto na lei maior, que é a nossa Constituição brasileira. A maçonaria, muito antes das democracias contemporâneas, já adotava o princípio de uma forma de governo democrático, posto que já adotava o voto de modo individual, e não por propriedade ou localidade, o que vem a nos mostrar que era uma instituição que emancipava o indivíduo aos ideais democráticos. Um dos dos vários exemplos que relacionam a maçonaria e a democracia foi a participação da fraternidade na independência dos Estados Unidos, a primeira e a maior nação democrática do mundo. Isso nos mostra que militância maçônica de líderes tais como Benjamin Franklin, George Washington, Lafayette, que no caso todos eles, esses que acabei de citar, assinaram uma declaração de independência. Lá nessa declaração encontra lá a assinatura de 50 maçons. Também existem evidências de conceito de meritocracia igualitária na maçonaria escocesa. Isso lá já no século XVII. Fato este que se presencia em todas as lojas maçônicas. Já lá no século XVIII. De tal sorte que a maçonaria é hoje considerada como uma das mais precursora das práticas de democracia e meritocracia. Isto desde a idade contemporânea. O que podemos observar e compreender que em toda a estrutura maçônica, a maçonaria está presente nos 5 continentes. E toda essa estrutura maçônica está com ela, com lojas internacionalmente reconhecidas e consideradas independentes e soberanas entre si. Mas é importante se esclarecer que a instituição maçonaria não só possui um poder de liderança mundial constituída. Na maçonaria não há um único organismo mundial que rege a fraternidade. Cada estado e quase todos os países, em quase todos os países do mundo, tem uma loja. E cada uma delas tem suas próprias regras, regulamentos que regem as lojas e dentro da sua jurisdição. E cada grande loja tem um grão-mestre que é essencialmente o presidente daquela jurisdição. De modo que os maçons se reúnem em lojas, sendo que o corpo maçônico são chamados de Grande Oriente ou Grande Loja. E que no caso do Brasil, por haver 3 organizações maçônicas regulares em um mesmo estado, para se ter uma ideia de tudo isso, a democracia maçônica tem lojas vinculadas ao Grande Oriente do Brasil, às grandes lojas, e para elas funcionar no mínimo, no caso do Grande Oriente, para que ela possa funcionar no mínimo deve ter 7 maçons para compor uma loja maçônica. Os membros elegem entre si seus dirigentes
o venerável mestre, que corresponde ao presidente da loja, o primeiro vigilante, que corresponde a um primeiro vice-presidente, o segundo vigilante, que vai corresponder ao segundo vice-presidente, e outros cargos que podem também ser eletivos numa loja maçônica. Conforme a legislação da grande loja e costumes do rito maçônico dentro da grande loja adotado, é como um tesoureiro ou um orador. Ao término de cada gestão, o venerável mestre, que deixa o posto, então chamado de venerável mestre, ou pelo termo em inglês past master, passa a servir como uma espécie de conselheiro de um novo venerável mestre. Já nas grandes lojas, falamos agora do Grande Oriente, já na grande loja, ela é composta no mínimo de 3 lojas, adotado o modelo de democracia direta. E todos os membros são jurisdicionados às grandes lojas. Votam em assembleia que elege a sua diretoria, composta principalmente pelo grão-mestre adjunto, grande primeiro vigilante e grande segundo vigilante, grão-mestre adjunto, figuras que não possuem correspondente nas lojas. Representa a grande loja em eventos que o grão-mestre não possa comparecer e atua como um grão-mestre em sua ausência. Tal cargo, esse cargo, ele pode receber atribuições secundárias, como administrar fundos de assistência, de filantropia, tá? E todos aqueles que passaram pelo posto de grão-mestre também atuam como algo similar de um conselheiro do atual grão-mestre. E o grão-mestre nomeia membros experientes das lojas para ocuparem os cargos nominativos de grandes oficiais. Isso significa democracia representativa, um sistema misto, com poucas variações que já eram utilizadas pelas grandes lojas há muitas décadas atrás, antes do surgimento da Primeira República. Para concluirmos, a maçonaria é e pode ser considerada como um dos assuntos mais discutidos e debatidos nas pesquisas históricas, desde sua origem, nos momentos mais históricos do mundo ocidental, do mundo moderno, do mundo contemporâneo, e que, em sendo a maçonaria historicamente palco de debates, de ideias libertadoras e de problemas sociais para dignos cidadãos e líderes, vê esse cenário temido por ditaduras de esquerda. No entanto, a história nos mostra que a maçonaria participou das mais importantes mudanças mundiais ocorridas no final do século XVII e no início do século XVIII, das quais influenciaram diretamente os modelos de governos e de sociedade no mundo de hoje. Também que tais colaborações têm-se a defesa dos princípios de liberdade e de igualdade, presentes na prática da democracia e da meritocracia. Em outras palavras, a história vem a comprovar que onde há democracia, liberdade e progresso, e que houve aí uma influência da maçonaria, ou a influência maçônica, além de que tal influência, ela continua viva na consciência daqueles que desejam construir uma sociedade mais justa e perfeita. De tal sorte que, para ser considerado maçom, deve se dedicar à construção da democracia e paz, da liberdade, e erguendo-se os alicerces da liberdade e da fraternidade em sua plenitude. Já se demanda 20 minutos, para não ficar cansativo, vamos ficar por aqui. Aguardamos sugestões de temas para que a gente possa estudar
e colocar aqui para todos. Obrigado e um tríplice e fraternal abraço a todos.